Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Hoje a gente vai bater um papo aqui, fazendo umas reflexões sobre a pandemia, sobre tudo o que aconteceu e o que pode vir a acontecer ainda nas relações pessoais. Estou aqui hoje com Evandro Luiz Velk. Boa tarde, Velk. Boa tarde, tudo bem? Também estou com Alexandre Araújo de Menezes, o cachorrão da Tijuca. Boa tarde, Alexandre. Salve, demente. Hoje a gente conta com a participação especial da Fernanda Fornaziero. Ela é psicóloga e vai abrilhantar aqui nosso programa e também vai fazer um estudo de caso, né? Que lidar com a gente não é fácil, né? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é um assunto que não chegou em pauta ainda, é necessário, né? Porque aí tá requisitos aí da pandemia. Agradeço a oportunidade. Meu consultório hoje, muitas das demandas estão chegando é por conta aí de tudo que a pandemia nos trouxe. E estou aqui à disposição, espero poder contribuir. Vai contribuir bastante, bastante. Então vamos lá, lembrando galera que o episódio fica disponível em todos os agregadores de podcast, nos principais, né? Também no YouTube. Falando no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e compartilhe, por favor, isso dá uma força danada e eu paro, pelo menos, de ficar mandando aquela lista de transmissão chata, que eu sei que você me xinga, eu sei que você xinga, tá certo? Então vamos começar, vamos lá, Velk. Fernanda, eu tenho um filho de 10 anos, que significa basicamente que ele passou mais de 20% dele vivendo nessa situação pandêmica. E no início da pandemia, nós tivemos o problema de adaptação. E mostrou um abismo, o abismo entre crianças que tinham acesso a computadores, crianças que não tinham acesso a quase que o celular emprestado do pai para fazer aula. E hoje, aparentemente, estamos com uma dificuldade muito grande para fazer elas saírem da tela do computador. Elas se acostumaram, falam com os amigos, eles mesmos marcam reunião no Zoom, fica jogando online. E que conselho você daria para um pai que está preocupado com isso? Bom, vamos lá. Acho que quando a gente fala nesse abismo, né, que você bem disse, ele tem uma extensão aí muito maior. Porque além das crianças que tinham o recurso limitado e vamos dizer assim, adequado, nós tínhamos as crianças que os pais não sabiam utilizar esse recurso. A gente veio aí também com essa dificuldade. E aí, qual é o conselho, né? Tente relembrar a forma com que você brincava, né? As coisas que você fazia quando você era criança. Porque a nossa geração é uma geração que não brincava, não fazia uso do computador, né? Então, a gente aprendeu a se relacionar e a ter brincadeiras, jogos e situações muito diferentes dessa geração. Se você só colocar o limite, olha, você vai ficar até 3 horas e aí após esse horário você não vai mais utilizar o computador. Não vai funcionar. Porque com a gente isso não funciona, né? A gente só deixa de fazer alguma coisa se algo muito mais atrativo tiver à disposição. Então você vai ficar até 3 horas e depois nós vamos criar um jogo junto. Depois nós vamos fazer uma caminhada, mas algo que leia ao teu filho da maneira que o que é atrativo para ele. Nessa descoberta, nessa leitura, vocês podem descobrir coisas que ambos podem gostar e até hoje não sabiam. Né? Mas só limitar o tempo não vai funcionar. Tá, Fernanda, uma coisa, em relação, até que o Velk mencionou de se reúnem pelo Zoom e vão jogar online, a gente, né, vou falar aqui por nós três, né, acho que você é bem mais nova que a gente,
A gente... Não, mais nova sim. É que a gente ainda soa meio estranho, porque a gente faz parte de uma geração que brincava na rua, jogava bola. Sim. Mas até onde, por exemplo, na minha cabeça sempre teve esse lance, a tecnologia acaba te isolando. Mas isso que o Velco falou agora me chamou a atenção para uma coisa. Isola em termos, isola fisicamente, mas eles estão em contato entre eles. Certo? Ali, estão na reunião do Zoom, estão jogando online, eles estão fazendo algo em conjunto. E Sim. Até onde isso pode ser ruim e até onde isso é benéfico? Se é que a gente pode estabelecer algo desse tipo assim. Eu acho que os pais devem ligar o alerta aí, sabe? O pisca, o monitor de incêndio, seja lá o que for. A partir do momento que você perceber que os seus filhos têm mais amizades virtuais do que reais. Porque, por incrível que pareça, hoje em dia tem muita adolescentes, jovens, que não têm amizades reais, eles não se encontram por nada, são só amigos virtuais e amigos que não são da mesma cidade. Se conhecem através dos grupos de jogos e aí vão criando outros grupos, e aí esse é o círculo de amizade. Então, se esse círculo de amizade, se essa rede, né, tecnológica que a gente pode dizer, for muito mais, ocupar um espaço muito maior do que o social presencial, aí liga seu alerta. Entendi. Alexandre, tem alguma pergunta? Então, doutora Fernanda, eu sou Alexandre, demente. Essa pandemia mexeu com a ameaça à humanidade, né? O medo de sobrevivência, de perder, isso gera medo, angústia, né? A pessoa fica desolada. E todo mundo pode ser vítima disso, não tem escapatória, não tem rico, não tem branco. Queria saber como é que a sociedade vai tentar sair dessa, que é muito difícil. Pelo menos aqui no Ocidente, muito, muito difícil sair disso. Você vai voltar ao normal. Exemplo, eu vou na rua, pego meu metrô, alguém espirra, alguém tosse, fica as outras pessoas, a maioria não liga não, mas tem uns que ficam olhando. E tem pessoa que anda no metrô com luva, máscara e aquele protetor facial. Aí, pô, caramba, esse cara ainda tá nessa. Eu fico pensando, pô, será que ele tem alguma doença pré-existente, alguma coisa, sei lá, trator de câncer? Será que se a gente volta ao normal, doutora? Então, eu não consigo te afirmar. Gostaria muito, do fundo do meu coração, afirmar que voltaremos. Mas cada um lida de uma forma com o que a gente passou, né? Algumas pessoas em mais intensidade, que perderam entes queridos, que não tiveram a oportunidade de viver o luto desses entes queridos. Então, para eles, é mais pesado, né? Para quem conseguiu passar pela pandemia sem tanta dor emocional como as pessoas, mesmo assim, tem algo, porque assim, vou dizer por mim, eu tenho ainda resquícios da pandemia. Graças a Deus não tive nenhuma perda significativa, mas até bem pouco tempo eu não sabia mais me vestir para sair de casa. A gente ficou privado tanto tempo, né? O iFood nos trouxe essa facilidade de comer em casa, jantar em casa, que eu já não sabia mais como me colocar para sair de casa. E isso é um exemplo básico, né? Então, assim, como cada um lida? Eu tenho uma rinite alérgica, então esses dias eu estava espirrando muito por conta de um produto de limpeza que eu quis utilizar. E eu fiquei usando máscara, porque espirrando, é desagradável você ficar entre as pessoas espirrando. E aí eu senti esse olhar, né, de todo mundo me olhando no sentido assim, o que ela está fazendo aqui espirrando? E aí você tem que ficar se justificando. E mais do que se justificar, né, quando você olha para o outro e não sabe o que né, por que a pessoa está com a máscara, por que a pessoa está de luva, isso te traz uma insegurança. A insegurança é o medo do que você não sabe o que é. E aí vem junto com a ansiedade. Então é um círculo aí de emoções, de sentimentos muito complexo. É verdade, é difícil mesmo. Outra coisa que eu queria falar sobre as crianças, que com essa máscara, tá na sala de aula todo mundo com a máscara,
tem gente que não tá usando, mas tem lugar que tá usando máscara. As crianças meio que não sabem o que a outra pessoa, a outra criança tá pensando, tá com máscara, tá olhando o olho, né, mas não tá vendo a boca, não tá vendo o nariz. E é isso meio difícil para as crianças, né, crescerem nesse meio. É difícil em todos os sentidos. Eu acho que até para quem lida com a criança. Eu atendo crianças, né, também. E aí eu fui atrás de material que tivesse uma proteção bacana, mas que a criança conseguisse ver a minha boca. Porque se eu estou ensinando para a criança sentimentos e emoções, como que ela não vai ver as minhas reações, né? E na escola tem os momentos lúdicos. E como que você percebe se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste? Você precisa ver a face toda dela, né? Então, vai descaracterizando um pouco essa questão emocional, da importância do sorrir, da valorização do afeto, porque a gente também ficou privado, né, de afeto. E não é só isso, né? Tem criança que nasceu durante a pandemia, então essa criança não teve contato com ninguém. Aí, com 2 anos de idade, ela começa a ir para a escola. E aí é uma criança que vai passar por um período de adaptação muito difícil. Porque os resfriados vão ser mais intensos, as diarreias e tudo que vem junto ali na adaptação. Então, vai muito além da questão emocional, né? Essas crianças não têm imunidade, são extremamente apegadas, porque foram criadas com uma única pessoa, na maioria das vezes. Entendi. Perfeito, obrigado. Ei, eu tive 2 momentos, assim, de relação com as pessoas durante a pandemia. Primeiro foi quando tudo começou, chegou e ficou todo mundo trancado em casa, que teve realmente, assim, umas 2 semanas, assim, pelo menos aqui, todo mundo ficou em casa mesmo, a rua ficava vazia e tudo mais. E eu, rotineiramente, saio com meus cachorros na rua. Então, aquilo para mim foi um estranhamento grande. E também depois, quando as pessoas começaram a ir para a rua, né? Porque o início, quando ficava vazio, parecia que eu estava vivendo aqueles filmes pós-apocalípticos, assim, que a humanidade tinha acabado. Tipo, Eu Sou a Lenda, algo do tipo. Cometendo um crime, né? E depois, quando as pessoas começaram a sair na rua, assim, me deu um certo estranhamento, assim, de ficar com muitas pessoas por perto, assim. Eu acho que isso foi bem comum com muita gente, né? E é comum sentir isso, né? Eu não tenho nenhum problema, não, né? É comum porque, assim, a gente tem que pensar que o ser humano, ninguém é igual a ninguém, né? E nós somos tudo que a gente já viveu. Algumas pessoas têm mais facilidade e habilidade em relação a afeto e a contato físico. Outras não têm, né? Para algumas pessoas, entre ficar em casa e ver um vídeo, um filme, e ir para um restaurante lotado, ela vai preferir ficar em casa, porque faz parte dessa personalidade. Só que viver em sociedade nos faz sair dessa zona de conforto. Então, a gente precisa lidar com isso todo momento. Então, eu preciso trabalhar presencialmente, então eu tenho que exercer o meu papel social ali. Eu tenho que cumprimentar as pessoas, eu tenho que me relacionar. Eu vou a um restaurante, eu vou a um supermercado, eu preciso exercer o meu papel social. A partir do momento em que eu estou trabalhando de casa, faço minhas refeições em casa e saio só para andar com o cachorro, né, meu único contato com o ambiente externo, e mesmo assim com poucas pessoas, aquilo que eu tenho ali, zona de conforto, me acalenta e tá tudo ótimo, eu não preciso exercitar isso. Aí quando eu me vejo obrigada a voltar, né, a exercer isso, se eu puder ficar e me poupar, que é o que muita gente está fazendo, né? E que é viver o luto de ter que voltar. Tem gente que não está conseguindo, porque ele ganhou com isso, porque ele está muito confortável. Eu não saio da minha zona de conforto. A partir do momento que eu tenho que voltar, que eu tenho que me exercitar, que eu tenho que falar com as pessoas, que eu tenho que ser sociável à medida que a sociedade pede, aí
eu tenho que sair da minha zona de conforto. Isso não é bom para muita gente. Entendi. Velk? Então, eu percebo isso aí muito nas relações de trabalho. No meu trabalho tem pessoas, acho que 50% está em home office e o resto está trabalhando presencialmente. E quando você fala, ó, acabou o seu prazo de home office, você vai ter que voltar a ficar pelo menos uns 3 meses para poder justificar a sua saída, a pessoa surta. Eu já tive funcionário que pediu demissão, que ela preferia perder um emprego público que paga muito bem do que voltar a trabalhar presencialmente. Aí o bom senso consegue conversar com alguém, realocar tal, para essa pessoa não perder o cargo, mas ela tava assim, ela chegou a assinar o pedido de demissão dela. E tem outros que se adaptam bem, estão lá, estão curtindo, estão produzindo bem, estão... Tá? E é cada um mesmo, né? Você percebe que tem pessoas e pessoas. E só que a medicina do trabalho, elas vão sobreviver a isso, porque... E tem um deslocamento, a pessoa que está em home, ela está deslocada do contexto coletivo lá, né? Será que nós estamos preparados para essa nova realidade? Eu acho que é assim, né? Tudo que acontece de uma forma repentina, sem ser planejado, ele causa ansiedade, que é normal do ser humano. Né? Quando que você tem ansiedade? O que é o ansioso, né? Resumindo, é a pessoa que está preocupada com o amanhã sem saber o que vai ser, sem ter certeza do que vai acontecer. Então, aí quando você consegue ter um tempo de planejamento para esse retorno, então, olha, vamos voltar agora, o que é melhor para você? Porque muitas famílias se adequaram ao home office, né? Tem pessoas do meu contexto familiar que a sogra veio morar junto, porque a esposa está trabalhando no home office, aí ela consegue organizar a rotina familiar, as refeições, a medicação. Então, as famílias se arranjaram para estar em casa. Então, se você tem essa possibilidade de conversar com a pessoa e dizer, olha, nós vamos voltar, né, ao presencial ou ao híbrido, seja lá como for, o que é melhor para você? Né? O que você me dá de sugestão? Porque isso é para a vida. Quando você coloca o outro para participar da decisão, ele se compromete, ele compreende a necessidade. Né? Porque, às vezes, o que essa pessoa arranjou em termos de núcleo familiar ali para se desarranjar está um pouco difícil. A gente não sabe o que está acontecendo por trás. Ou até mesmo é o medo mesmo, né? De que as coisas voltem como estavam antes. Muitas pessoas desenvolveram toque por conta de higienizar as mãos, né? Então a gente não sabe como que essa pessoa enfrentou esse período. Ou se é uma questão de, para mim tá tudo bem, estar na minha casa tá cômodo, eu levanto a cada meia hora, vou na geladeira, pego o suco que eu gosto, eu tomo o café que eu gosto, da marca que eu gosto, trabalho sentado na minha cozinha. Então, a gente precisa tentar entender, né, mensurar o que está significando para essa pessoa o retorno e o trabalho em casa. Mas isso pelo menos, na minha opinião, é o seguinte: isso já seria algo que ocorreria no futuro. Assim, essa questão da pessoa ter que se deslocar para casa, nem toda função precisa disso. Né? Tem muita gente que já ficou definitivamente em home office. Tem muitas empresas que entenderam que é mais vantajoso manter o funcionário em home office do que manter ele na sede da empresa. É que essa questão da pandemia, ela fez uma ruptura, né? Por exemplo, se fosse uma guerra, uma revolução que você rompe aquele mandamento, o caminhar natural das coisas, ela antecipou muito isso. Acho que por conta disso até que tem esse estranhamento das pessoas quererem voltar, mas acho que isso era um caminho inevitável, né? Só que aí eu tenho uma questão em relação a isso,
dessa proximidade. As pessoas acabam se afastando do trabalho, das pessoas com quem elas trabalham fisicamente, né? De não ter mais muito esse contato, mas em compensação aumenta muito o contato familiar, né? E a gente teve muitos casos aí de divórcio, até de aumento de violência doméstica durante a pandemia. Isso isso pode ser, como é que eu vou falar? Pode ser comum lá para frente as famílias acabarem por conta do home office ou não? É porque, na verdade, o que é uma família hoje, né? Na maioria das vezes. O marido sai de manhã, a esposa também sai de manhã, e aí eles só se veem à noite. Às vezes tem filho, aí um fica por conta dos filhos, outro por conta da comida. Então, nunca se ficou tanto tempo junto. E aí, quando que você conhece as pessoas? Quando você está convivendo, né? Então, teve-se que... Porque não tinha outra alternativa, tinha que estar no mesmo ambiente, né? Então, o rapaz não tinha como sair para tomar uma com os amigos no bar, quando estava ali meio que já saturado das coisas, né? Então, não teve outra alternativa. E as pessoas, com essa dinâmica de mulher trabalhar, marido trabalhar, criança na escola e tudo mais, perdeu-se a habilidade do diálogo, então não se conversa. O que você faz tanto tempo com uma pessoa que você não conversa? Você não conversa, você vai fazer o quê? Ou você briga ou qualquer outra coisa, né? A convivência, mesmo no âmbito familiar, ela foi desaprendida. Então, assim, não me estranha quando eu vejo pesquisas que diz que a maioria das famílias não sentam junto para fazer pelo menos uma refeição, né? Onde nas casas, cada cômodo tem uma televisão, então cada um vai assistir o que quer, sentam mais junto para nada, nem para refeição, nem para assistir um programa. Então, o ambiente familiar virou, em muitos lugares, um convívio individual, não é mais coletivo. Então, eu tenho a minha TV, eu vou assistir a minha TV, o canal que eu quero, eu vou fazer o meu prato, eu vou comer lá no meu quarto, onde eu quero. Então, essa questão do coletivo, de sentar junto, de partilhar, ele se perdeu, foi se perdendo. E a pandemia não deu outra alternativa. Então, ou você convive bem ou não. Foi onde muitos casais de fato se distanciaram, né? Se separaram, porque perceberam que ali não tinha um ambiente saudável. Muita gente se divorciou nisso aí. E aí, Alexandre? Não, esse lance de... hoje em dia, né? Cada cômodo tem um celular, tem uma televisão. Hoje, quando a família reúne na sala, tá todo mundo no sofá, na sala. Aí um tá com o smartphone vendo filme, o outro tá do lado com o smartphone vendo Demente Podcast, o outro tá no telefone vendo, sei lá, lendo um livro. Quer dizer, estão ali perto, mas em ambientes separados, estão no mesmo lugar. E a gente vai ter que aprender a viver com isso. Difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ver. A única coisa boa dessa pandemia, que eu achei assim, que tá todo mundo lavando a mão. Chega num lugar, lava a mão, álcool gel. Fora isso, é complicado. Eu acho que a gente também tem que enfatizar aí o avanço tecnológico, né? Eu falo porque o marido trabalha na instituição financeira. E o trabalho dele era visitas, então era presencial o trabalho dele, né? E aí ele passou a fazer tudo online. E aí esses dias a gente estava conversando, né? Que algumas áreas vão deixar de existir, porque o avanço tecnológico que aconteceu nessa instituição estava prevista para acontecer daqui a 10 anos. Então, houve aí um avanço na questão tecnológica que nossos filhos vão colher, né? Então, teve um lado bom. Porém, o que a tecnologia nos traz, né?
uma barreira do contato social, uma barreira muito forte, porque esses dias eu liguei para uma amiga que foi aniversário dela e parecia que eu tinha dado um carro zero, né? Porque ela falou, nossa, você foi a única pessoa que me ligou, porque as pessoas hoje só colocam lá no Instagram a fotinho, marca, fala parabéns ou mandam um WhatsApp. Então, assim, a gente está tão carente de contato que uma ligação, ouvir a voz já é algo assim surreal. Mas isso não é meio inevitável, Fernanda? Por exemplo, eu não sei se... Eu não li o livro, eu só vi o filme, que é o Jogador Número 1. Aquilo lá, hoje em dia, você para pensar, aquilo não é tão distante da nossa realidade. Não sei se você viu o filme. Não vi. O filme é o seguinte, as pessoas vivem numa certa miséria na vida e elas entram num jogo. Né? E nesse jogo elas são o que elas querem, tá? Então, bota lá aquele visor, aquele óculos lá de visão de realidade virtual e eles têm a imersão total no jogo. Ficam dias, horas, dias, semanas dentro do jogo, né? E vivendo ali dentro, conseguindo as coisas lá dentro. O mundo inteiro vive em função daquele jogo, né? E é engraçado. Eu vi o filme antes da pandemia, depois da pandemia, quando você vê de novo o filme, você fala, pô, isso não tá tão longe de acontecer, né? Como parecia antes. Não tá, porque se a gente for ver, né, estamos um pouco escravos, né? E aí, isso não é ruim. O ruim é a gente não conseguir diferenciar qual é o benefício e qual é o malefício da tecnologia. Então tá, eu estou usando da tecnologia agora para falar de um assunto super bacana, super relevante de ser discutido. Mas tem pessoas que de fato pararam a vida em função disso, né? E pra você ter uma ideia, eu estou atendendo uma pessoa que está fazendo desintoxicação de internet. Por quê? Ela não conseguia mais ficar fora da internet. Os amigos são todos virtuais. E a primeira crise de pânico que teve foi quando ficou sem internet 2 dias em casa. Caramba! Foi ficar no pronto-socorro e tudo mais. Porque ela não vive outra vida a não ser aquela que ela criou ali no jogo. Porque ali no jogo, ela colocou todas as características que ela gostaria de ter, como ela gostaria de ser, e ela se coloca como ela gostaria de ser. Então, ali ela é aceita virtualmente. Né? Então, ela não precisa trabalhar com os medos, com certezas. E aí, quando ela se viu sem essa possibilidade de viver o que estava ali, ela não soube lidar, né? E é um pouco do que acontece aí com os influencers, né? Eles estão nessa questão de viver uma vida para ser mostrada. Totalmente. E fora do que eles estão mostrando, como que é? É isso mesmo? Então tem uma dupla personalidade, né? E o que é legal, vamos dizer assim, do virtual para as pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento. No virtual, se você não quer mais jogar com aquela pessoa, você simplesmente para de jogar ou você bloqueia. Na vida, quando você tem dificuldade de se relacionar com alguém, como que você faz? Então é muito mais cômodo, né? Eu não tinha isso aí, agora eu fiquei surpreso aqui, se desintoxicar da internet. Pode procurar para você ver. Tem muito mais do que você imagina. Não, então, antes aqui da gente entrar, eu estava conversando com o Velca, até antes do Alexandre entrar também, de como, por exemplo, o hábito de ler. Eu estou perdendo porque eu fico no YouTube o tempo inteiro, o tempo inteiro no YouTube, com o celular na mão, vendo o YouTube. Né? Eu estava me lamentando aqui, falei, quero ler mais. Estou com uma caixa de livro para ler, que eu não consigo ler, porque nos momentos que eu posso pegar e ler, eu fico no YouTube, vendo qualquer coisa.
Desde a montagem de uma mesa até, sei lá, as coisas mais loucas e desconexas possíveis. E aí você falou isso agora, eu falei, pô, realmente eu tenho que procurar fazer isso. Eu tenho que acho que eu não cheguei a esse ponto que a sua paciente chegou, mas eu tenho que me desvencilhar um pouco desse lance do celular, assim, de ficar... que hoje ele é tudo, né? Ele faz até ligação hoje em dia, o celular, né? Apesar de ninguém ligar mais pra ninguém. Apesar de ninguém ligar mais para ninguém, mas ele faz até ligação, né? Mas realmente é um negócio assim que eu fico o tempo. Tem dia que eu chego da academia à noite, eu sento, eu nem ligo televisão nem nada, né? Eu fico assim no YouTube vendo as coisas mais diversas possíveis, desde de coisas relacionadas ao meu time, coisas de política, como eu falei, como montar uma mesa a partir de um tronco. Eu fico lá horas vendo o cara montando a mesa, cortando a madeira, lixando. E às vezes totalmente assim. Tá certo que eu uso muito para desligar a cabeça, assim, né? Porque eu fico o dia inteiro com a cabeça ligada com as coisas, eu dou falo, pô, preciso desligar. E geralmente eu ligo a televisão para isso, eu boto lá e às vezes não tô nem percebendo o que tá rolando. Mas você falou agora, me ligou um alerta aqui agora. Se eu conseguiria ficar sem. Então, eu acho que o que você disse vai casar aí com o exemplo que eu dei anterior lá da questão do filho, né? Então, quando que você consegue tirar um hábito? Quando você substitui por outro mais interessante. Ver um vídeo no YouTube é mais fácil, né? É mais acessível do que ter um livro. Então, e nenhum vídeo no YouTube é aquela coisa assim, deprimente, preto e branco. Não, é algo gostoso de ver, tem musiquinha e tudo mais. E a maioria dos vídeos deixa o que é mais interessante para o final. Porque você começou a ver o cara cortando o tronco, é claro que você quer ver o final da mesa, né? Sim. Só que isso de uma maneira rápida. O livro, quantas semanas você vai ficar para ver o final? Sim. Nós estamos numa geração de fast food para tudo. Tudo a gente quer para hoje. Por isso que os hábitos estão mudando. Eu tenho que... Isso, realmente, eu tenho que me policiar nesse sentido aí, começar a cortar o cordão umbilical com o meu celular. Deixar de ser menos sedentário. Não sou tão sedentário não, cara, mas eu vinculei muito a isso, assim, de às vezes buscar informação, meio ET Bilu, sabe? Buscar conhecimento. Então... Não tem nada de errado, mas coloca um timer aí. Coloca um timer, então o YouTube vai funcionar, sei lá, 3 horas por dia. Deu as 3 horas, ele para. Aí você já sabe que deu sua cota. E é hora de pegar o livro. Eu tenho que me policiar melhor nisso aí. Porque eu gosto de ler, eu gosto daquele trabalho de imersão no livro. Eu acho bem legal, assim, de você... Por exemplo, ultimamente eu estou lendo o Crime e Castigo, então a forma que o Dostoiévski ele descreve certos ambientes, você consegue fazer aquela imersão. Você consegue imaginar o balcão do bar, um cara com a unha suja, a cara toda engordurada. Você consegue imaginar isso. Eu gosto desse tipo de imersão. Então tem que fazer mais isso, assim. E isso é importante porque quando a gente lê e imagina, a gente imagina com as referências do autor, mas a gente traz os nossos afetos aí. Sim. Involuntariamente, você está exercitando a sua parte afetiva também, né? Ficou aí por um tempo de pandemia meio congelada. Verdade. Mais alguma coisa, Alexandre? Não, isso que a doutora falou na outra resposta, antecipou 10 anos. A pandemia com a tecnologia são duas coisas que vieram juntas, né? Quer dizer, a tecnologia sempre teve, mas agora com esse avanço da pandemia, antigamente para me comprar um sapato para correr, um tênis de corrida, eu ia na loja e conversava com o vendedor, eu quero um tênis para correr, assim, 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 e ele explicava os modelos lá. Hoje em dia a gente vai na internet e, ficar sabendo tudo, cara. Tu já compra até pela internet, nem vai mais na loja. Sim, cara, teve um tempo aí na Netshoes
que ele falava assim, para você até ver se qual o tamanho do tênis seria melhor para você. Ele tinha uma tabela de tênis, você escrevia um tênis que você já tinha e era confortável. Ele falava, ó, para esse tênis que você tem esse número, esse aqui vai ser confortável para você. É tudo isso, cara. Na verdade, é o tudo para ontem, é como a gente se acostumou, né? Ontem eu fui ao mercado e eu estava observando o comportamento das pessoas mesmo, né? Aí tinha umas senhorinhas e aí elas compraram o alho, a cebola, os legumes. Aí tinha uma moça bem jovem, assim, do lado, que o dela era tudo quase já só botar na panela. O tempero era pronto, os legumes estavam cortados. Então, assim, a gente se acostumou a isso. Né? Então, voltar para trás vai ser difícil. Na verdade, eu acho que é um caminho sem volta. Não tem como, né? Porque é prático. Tudo que é prático nos traz mais. Quando a gente vai no mercado de tudo isso, o povo fala assim, é qualidade de vida, né? Por um lado, eu até concordo, porque entre eu ficar descascando a batata e cortando o alho e ter um tempo maior para eu conversar com meu marido depois do jantar, eu prefiro, né? Então, a questão do tempo, de otimizar o tempo, é tentar entender como que você vai usar esse tempo que está sobrando depois. Se for para ficar só lá no YouTube, não adianta. Eu pensei exatamente nisso. Falei, porra, dá pra ficar mais tempo no YouTube. Mais alguma colocação, Alexandre? Não, acho que tá bom. Acho que tá bom para ela. Obrigado, doutora, aí, pelas. Imagina, eu que agradeço. Fernanda, muito obrigado mesmo. Por favor, deixe seu recado final aí, suas formas de contato para o pessoal te contactar aí, por favor. Bom, lá no Instagram eu tô como Fernanda Fornaziero, lá tem todos os meus contatos, né? Eu tenho um consultório em Santa Bárbara, trabalho um dia com crianças autistas e meio período, tarde e noite, com adultos. Esse é o meu foco de trabalho. E aí, hoje fez um estudo de caso aqui com a gente, né? Não, mas não posso concluir ainda. Eu sou demente. Não tem que colocar na minha costa essa responsabilidade. Não posso concluir, não. Então tá bom, Fernanda, muito obrigado mesmo por ter providenciado um tempo aí para compartilhar seu conhecimento com a gente aqui. Espero que você volte a participar aqui. Você já participou com a gente aqui no episódio sobre racismo estrutural. E, cara, muito obrigado mesmo. Imagina, eu fico à disposição. Eu acho muito bacana ter um espaço para falar sobre aquilo que não incomoda só a gente, né? Mas que pode incomodar o outro também, e esse outro às vezes não tem voz, né? Então, sim, que vocês continuem sendo voz aí para outras pessoas. Obrigado. Então, obrigado, doutor. Alexandre, um grande abraço. O véu que caiu, não voltou mais. Então, véu que você foi no YouTube. Tá lá no YouTube. Passou o tempo dele de ficar no podcast, ele foi pro YouTube. Véu que é demente. Tá certo, meninos. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado, Fernanda. Obrigado pela presença. Galera, muito obrigado por ter ouvido aí. Até a próxima. Domingo a gente está aí com o resumo de notícias da semana. Fomos! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.